Olá novamente, como vão todos? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade, então, ao tópico da aula passada, que é a segunda lei de Newton aplicada agora a um sistema de partículas. Na verdade, para ser estritamente correto, é como eu consigo descrever um sistema de partículas interagentes. E para isso nós vamos usar a segunda lei de Newton, as leis de Newton aplicadas a esse problema. Então, a primeiríssima coisa que nós precisamos fazer é, para dar continuidade aqui, agora que a gente já viu que existe um sistema, que ele tem uma certa massa total, que ele pode ser descrito como se toda a massa estivesse concentrada no centro de massa, que é dado por essa forma aqui, pode ser um centro de massa, e que é como se a gente calculasse o sistema equivalente, onde toda a massa se concentra nessa posição centro de massa, está sujeito apenas às forças externas, e as internas para o cálculo do movimento do centro de massa, elas não atuam, né? Elas se cancelam. Seria como que força interna exatamente se cancela. Né? Seria como não, elas exatamente se cancelam. Tá bom? Eu posso pensar como caso especial um corpo rígido, nós vamos ver isso na sequência, que é aquele que a distância entre os constituintes não varia, e essas forças internas, então, seriam responsáveis por manter o corpo no formato original que ele tem, certo? Mas a aceleração desse corpo seria dada unicamente pela somatória das forças externas, tá bom? A mudança na posição do centro de massa, na velocidade, na verdade, do centro de massa. Bom, isso veio diretamente da segunda lei de Newton, né, quando a gente aplicou. Vimos como calcula o centro de massa para vários casos, o que acontece, fizemos uns exemplinhos, generalizamos para n partículas e para 3 coordenadas, isso dá o raio do centro de massa, tá? E então escrevemos a segunda lei de Newton para um sistema de partículas em 3 dimensões. O somatório das forças externas ao sistema é igual à massa total do sistema vezes a aceleração do centro de massa, tá? E isso ainda estamos trabalhando com esse sistema equivalente aqui, né? Toda a massa do sistema localizada na posição centro de massa. E aí você tem a aceleração desse ponto centro de massa. Tá? Vimos casos onde isso se aplica e como determinar o centro de massa para corpos extensos, né? Não corpos discretos, onde eu faço somatório, mas no contínuo, onde eu faço integral. Os eixos de simetria, que facilitam a conta, né? Os planos de simetria, um ponto de simetria. E aí calculamos a posição do centro de massa para esse objeto que é formado por um disco de raio 2R que foi subtraído dele um disco de raio R. Então tem esse buraco de raio R. Tá? E aí agora, dando continuidade, depois dessa revisão bem rápida sobre a aula passada, vamos olhar como que eu posso escrever essa segunda lei de Newton em termos do momento linear. Tá? Então agora, em um primeiro momento, vamos lembrar que o momento linear, nós já definimos ele como sendo a massa da partícula vezes a velocidade que ela tem. Ok? E aí, se eu escrevo dessa forma, a força, o somatório das forças, né, a força resultante, é igual à variação do momento. É bem a matematização da lei da inércia, nós já vimos isso. Né? Todo corpo tende a manter sua quantidade de movimento, momento linear, constante, ou seja, derivada igual a zero, a não ser que sobre ele atue uma força, o que a resultante seja não nula. Então, a variação da quantidade de movimento é igual à força resultante. Essa é a segunda lei de Newton. Tá? O ponto é que se eu substituir o vetor P, né, o vetor quantidade de movimento, pelo produto massa vezes vetor velocidade, e aplicando a regra da cadeia, eu tenho isso. Regra da cadeia, não. Simplesmente derivando. Né? Derivado do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então, eu tenho massa vezes aceleração, mais m derivada da massa com relação ao tempo. Então, no caso especial
que é o caso mais comum, mas não quer dizer que sempre seja assim, a massa da partícula é constante. Se a massa da partícula é constante, a variação dela é zero, variação temporal. Então, no caso que a massa da partícula seja constante, tá? O somatório das forças fica, esse termo é zero, ma. E aí, por causa disso, a gente aprende inicialmente que a segunda lei de Newton é F igual a ma. Não é, F é dp/dt. No caso que a massa seja, a variação da massa no tempo é zero, é que F igual a ma. Bom? Então, se eu imaginar agora que o momento linear de um sistema de n partículas, bom, como o momento é vetor, a partícula 1 tem o momento m1v1, a partícula 2 tem o momento p2 é igual a m2v2, a partícula 5 tem o momento p5 igual a m5v5. Se isso são vetores, bom, vetores se somam, né? Então o vetor total vai ser p1 mais p2 mais p3 mais pn, m1v1 mais m2v2 mais mnvn, tá? Só que olha que interessante. Se eu derivar com relação ao tempo a expressão para o raio do centro de massa, de novo, quem é o raio do centro de massa, né? Aqui, ó. Então, vamos imaginar que essa seja a posição do raio do centro de massa para um sistema no qual, caso especial, a massa das partículas é constante no tempo. Então, se eu derivar isso com relação ao tempo, a única coisa que depende do tempo é a posição das partículas, certo? Então, a derivada do RCM vai ser a derivada da soma é a soma das derivadas, então o operador derivada pode entrar aqui no somatório, e vai ser simplesmente a derivada desses carinhos. Se está muito abstrato, eu simplesmente mostrando a conta, a gente faz. Tá? Olha só. Então, nós vimos que P I é igual a MI VI, a quantidade de movimento, e que o raio do centro de massa é 1 sobre a massa total sobre a massa total, somatório em I de MI xi. Ou MIRI, né? Já estamos falando do raio de cada uma das partículas. RI vetor. Ok, vamos derivar isso com relação ao tempo. Tá. Esse lado aqui, bom, tem que aplicar o operador derivada dos dois lados, mas essa quantidade aqui é a massa, né? A massa total, é uma constante, o somatório das massas de todas as partículas, na hipótese que as massas sejam constantes. Então o operador derivada já entra aqui, né? A constante sai da derivada. Desse lado, a derivada do raio do centro de massa é a velocidade. A derivada da posição é a velocidade. Para o caso de ser a posição do centro de massa, então a derivada é a velocidade do centro de massa. É igual 1 sobre a massa total e a derivada da soma é a soma das derivadas. Então agora eu vou fazer a soma das derivadas. Somatório em I, e como, de novo, estão assumindo partículas com massa constante, MI ddt de RI. Mas isso aqui nós conhecemos, né? Quem é essa derivada? Isso é a mesma coisa que escrever quem é a derivada temporal do RI. A derivada temporal da posição, seja ela qual for, é a velocidade. Então, a derivada temporal da partícula I é a velocidade da partícula I. Tá? E agora? Bom, se eu passar esse m multiplicando para o outro lado, olha o que eu tenho.
O somatório, vou botar para cor preta aqui, o somatório de I igual a 1 até N da massa da partícula vezes a velocidade que a partícula tem é igual a massa total vezes a velocidade do centro de massa. Isso é o momento total do centro de massa. Ou seja, esse é o momento do centro de massa. Tem a posição do centro de massa, a velocidade do centro de massa, a aceleração do centro de massa e agora o momento do centro de massa, a massa total vezes a velocidade do centro de massa, ok? É isso que está escrito aqui, lá na frente. Aqui. Então, é o momento total MVCM. Tá? Muito bem. Então, se eu derivar isso novamente, olha o que acontece. Derivar novamente com relação ao tempo. Então, eu vou pegar essa equação e vou colocar um DDT aqui e um DDT aqui. Tá. Só que, de novo, a derivada da massa total para um sistema de partículas cuja massa é constante, a massa constante, a derivada é zero. Então, o segundo termo é zero, simplesmente posso tirar a massa total de dentro da derivada. Eu vou ficar com massa total do sistema derivada com relação ao tempo da velocidade do centro de massa é igual a derivada do momento total. Mas isso aqui quem é? Bom, primeiramente, que derivada da velocidade do centro de massa com relação ao tempo é massa total, a aceleração do centro de massa. A derivada da velocidade é a aceleração. É igual a ddt do P do momento do centro de massa, mas isso pela segunda lei de Newton quanto vale a derivada do momento do centro de massa? Isso é igual ao somatório em I das forças externas que atuam no sistema. Que é o que está escrito aqui. Somatório das forças externas que atuam no sistema é massa vezes aceleração, que é a derivada do momento total. Onde o momento total é a massa do centro de massa, que é a massa do centro de massa vezes a velocidade. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro, tá? Que o somatório das forças causa externas causa variação no momento do centro de massa. Tá? Momento do centro de massa, de novo, estamos trabalhando com o sistema equivalente, esse, que é aquele em que a gente imagina que toda a massa das partículas esteja concentrada num ponto X centro de massa. Então, é uma bolinha com massa M total aqui, a soma de todos, localizada na posição centro de massa. Então, se ela isso é verdade, então eu posso construir a velocidade do centro de massa, a aceleração do centro de massa, o momento do centro de massa e por aí vai. Uma consequência imediata disso é que, pela segunda lei de Newton, existe a conservação, olha, por isso é super importante, tem vermelho, do momento linear total do sistema na ausência de forças externas. Olha só, a derivada temporal, só vou copiar, a derivada temporal do momento do centro de massa é igual ao somatório em I igual a 1 até N das forças externas. Se isso é igual a zero, significa que a derivada temporal do momento, não quer dizer que é sempre, é se, no caso que seja zero. Significa que a derivada temporal do momento é zero, o que implica que P do centro de massa inicial é igual ao momento do centro de massa
final. Nesse caso, quando a somatória das forças externas for igual a zero. O interno já não faz nada com o centro de massa, né? A gente já viu isso. Então, é o que está escrito aqui. Na ausência de forças externas, ou caso que elas se anulem, ocorre a conservação do momento linear total do sistema. E olha que interessante, assim como no caso da conservação de energia mecânica, essa lei pode ser muito útil para resolver problemas sem ter que lidar com a dinâmica detalhada desse sistema. Ou seja, eu não preciso calcular a aceleração de cada uma das partículas. É um atalho que a gente pode tomar. Isso é muito útil. E, como a gente viu, a única condição para que ocorra a conservação do momento linear total é que o somatório das forças externas seja zero. Não há nenhuma restrição quanto à presença de forças dissipativas, desde que a força dissipativa seja interna ao sistema. Então, se a força dissipativa é interna ao sistema, tipo, um perde, o outro ganha, de tal forma que a soma não altera. Tá bom? A consequência 2, né, que a gente pode imaginar, é que forças internas não podem mudar o momento linear total do sistema. Ou seja, você só consegue mudar, considerando que um objeto de massa m é um sistema de várias partículas, esse sistema só vai conseguir mudar seu momento, sua quantidade de movimento, seu estado de movimento, se nele atuar uma força externa. Força interna não muda a velocidade, não muda o vetor centro de massa. Tá? O vetor momento do centro de massa. Como que isso aplica diretamente na nossa vida? Imagina o seguinte, um físico, tá, ele está tentando impulsionar, não muito bom, está tentando impulsionar um barco à vela. E para impulsionar esse barco à vela, ele está, como não está tendo vento, ele resolveu usar um ventilador. Né? Se o barco funciona com o vento e a gente não tem vento, vamos ligar um ventilador. A pilha, o ventilador, tá? Então, para deixar claro do que se trata essa brincadeirinha, a água o barco bom, é um barco à vela, então aqui está o mastro, a vela, então essa é a vela. Melhor fazer assim, desculpa. Então, essa é a vela. Então, é uma vela, um barquinho à vela, tá? Eu só queria chamar a atenção que ela tem uma área A aqui. Tá? Então, essa é a área da vela, né? E aí, o barco funciona quando uma força bate aqui, né? Vou chamar essa aqui de força na vela. E aí, essa força na vela causa uma aceleração do barco. Bom, vamos olhar isso mais em detalhe. Né? Como que essa força acontece aqui na vela? Imagina que você tem um fluxo de moléculas de ar, né? E todas elas estão se deslocando para frente com velocidade v. Quando elas chegam na vela, elas batem na vela e transferem momento para a vela. Como que elas transferem momento? Bom, eu sei que a velocidade da partícula muda. Tá? Então, essa transferência aqui de um momento na vela, né, quando uma molécula de ar vem aqui e bate, digamos que ela bata e fique parada, ou saia grudada com a vela, ou volte, 3 casos diferentes, bata e para,
bata e siga junto com a vela, ou bata e volta. 3 casos diferentes, tá? Nos 3 casos, limites, não importa, ela vai transferir um certo momento para a vela. Está ganhando, como a massa é constante, está ganhando velocidade, vai ver uma aceleração aqui. A pergunta é quem gerou essa força? Normalmente é o vento, né, que vem lá de fora, externo. Agora, como não tinha vento, o físico resolveu colocar aqui uma banqueta e preso nesse banquinho um ventilador. Então ele colocou aqui um ventilador girando aqui, fazendo um vento bem grande para acelerar o barco. E a pergunta é: funciona? Se olhar só para a vela, bom, está chegando vento na vela, então o barco tem que ir para frente, certo? Por que a gente sabe que não funciona? Bom, as moléculas de ar precisam inicialmente ser aceleradas, né? O ar está parado, não tem vento. Como isso acontece? Na base da pancada. A pá do ventilador, né? Desenhando aqui, ela está girando, e ela vai bater numa molécula e dar uma certa velocidade para ela. Mas é na pancada. Então, no instante da colisão, a pá do ventilador, aqui tem outra pá do ventilador, aqui tem outra, isso tudo está girando. No instante da colisão, a pá do ventilador empurra a molécula de ar para frente com uma força F. Vamos colocar Fp. FMP, a força que a pá faz na molécula. Por outro lado, o ar empurra a pá para trás com uma força F, que a molécula faz na pá. Essas forças aqui eu posso chamar, para simplificar a notação, de 1 e 1', formam um par ação e reação. É uma força de contato, né? Só existe enquanto elas estão em contato, uma empurra a outra e a outra empurra uma de volta. Ok? Bom, foi assim que a molécula ganhou velocidade. Só que o preço que a gente pagou para acelerar o ar é surgir uma força na pá do ventilador. Somando para todas as moléculas, vai ter uma força aqui, né? F, vamos chamar aqui, invertir a notação, força pá molécula. Então, é a força que as moléculas fazem na pá do ventilador, nas pás do ventilador. Como o ventilador está aqui, está preso no barco, isso significa dizer que empurrar as moléculas de ar para frente significa, ao mesmo tempo, empurrar o barco para trás. Pô, mas a gente não queria ir para frente? Olha que coisa contraproducente. Aí essas moléculas vão vir aqui, vão bater e empurrar a força de pressão, né? Pressão é módulo da força dividido pela área. Então, a força de pressão vezes a área da vela. Esse é o módulo, né? Mas não importa. O que importa é, suponha que não tenha perda nenhuma por dissipação, calor, nada disso. Isso, no máximo, vai gerar aqui uma força que vai ser o negativo da força que as moléculas de ar fazem na pá do ventilador. No máximo, eu consigo isso. Se o sistema tivesse eficiência de 100%. Então, no caso ideal, isto corta com isso e o barco fica parado. Como a eficiência é menor, né? Então o barco vai andar para trás? Não, ele também não vai andar para trás. Mas você vai ter flutuações aqui, aquecimento, porque você tem um atrito aqui segurando, né, a tensão superficial da água. No primeiro momento, o barco não vai nem para frente nem para trás. A gente pode ficar com essa resposta por enquanto que ela está bem correta, tá bom? Então, nesse caso, colocar um ventilador aqui para acelerar o ar e o ar acelerar o barco não é uma boa ideia, porque esse ventilador está preso, né? Esse sistema constituiu, então, num par
ação e reação de forças internas, né? Na prática, se você esquecer do ar, o ventilador empurra a vela para frente, mas ao mesmo tempo ele é empurrado para trás pelo ar, né? O ventilador empurra o ar empurra a vela, mas o ar empurra o ventilador para trás. Então, isso aqui nunca vai dar certo. O único ser que tentou fazer isso foi o coiote lá do desenho do Papaléguas, né? Então, item A, não funcionará porque todas as forças são internas. E força interna, como nós vimos, peraí, não muda a aceleração do centro de massa. Só voltando para a segunda legenda. Aqui. Somatório das forças externas. As internas cancelam todas. Cadê o cancelamento? Aquele, ó. Então, seria um caso desses. A força do ventilador empurrando o ar, a força do ar empurrando o ventilador. Cancela. Não tem nenhuma força externa. O vento seria uma força externa. Então, o barquinho fica parado. Tá? Exemplos um pouco mais sofisticados do que um ventilador no barco. Você tem, por exemplo, física nuclear e física de partículas. Você usa a conservação do momento para determinar a chegada das partículas. Então, essa aqui é uma foto de uma experiência feita numa câmara de bolhas, onde cada vez que uma partícula com carga elétrica, está aqui até demarcada a carga elétrica dessa partícula, o próton, você sabe que a carga dele também é positiva, você tem a formação de ionização e isso forma bolhazinhas. É um vaporzinho que fica sublimado e cada vez que uma partícula carregada passa ela ioniza o meio. Então se forma um risquinho quando a partícula carregada passou. Então aqui passou uma partícula, aqui passou outra partícula, aqui passou outra, e por aí vai. E aí o resultado da experiência é esse, é um risco aqui e um risco aqui. E nada do outro lado. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas como isso é possível? Quanto mais intenso for o traço aqui, mais largo o traço, significa que mais energia depositou. Então o que está acontecendo aqui? Não tinha nada antes, porque tá tudo branquinho aqui, e do nada uma partícula foi para cima, uma foi para frente e outra foi para baixo. Como assim? Se eu somar o momento de cada uma dessas partículas, vai dar zero, né? Vai dar uma coisa que está indo para lá, seguindo essa partícula aqui, parece um muzinho a letra, mas é a letra Mi, que é o Mzinho em grego, que é o muon, essa partícula. E esse aqui é o pion. Esse é o muon negativo, esse aqui é o pion positivo. O que importa é que eles têm massa e praticamente igual e bem menor que a massa do próton. Acho que a do próton é 3 vezes, 2 vezes e pouco, 3 vezes mais, 4 vezes a massa pelo menos 4 vezes a massa do muon. É dessa ordem, tá? Cento e tantos, 1000. Tá bom? Então 4 vezes e meia, pode pôr. Tudo bem? 5 vezes, né? Cento e tanto, mais de 5 vezes maior. Então o próton é mais de 5 vezes mais pesado do que esse e que esse. Ok. A carga elétrica aqui saiu alguma coisa com carga positiva, algo com carga negativa, desculpa, positivo, positivo, negativo. Ok? E aí a questão é, se essas coisas saíram andando assim, o que é que chegou? Alguma coisa deve ter chegado aqui, bateu e gerou essas 3 partículas. Se nós não conseguíssemos, não soubéssemos que existem neutrinos, a gente teria um problemão para explicar isso. Como que do nada um sistema que é só interno causou essa quantidade de momento tão grande? Ou seja, massa, 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 somando as 3, um momento bem grande para cá. Bom, a explicação é que o que na verdade chegou foi uma partícula chamada neutrino, que tem uma massa pequenininha, uma velocidade muito grande, quase igual à da luz, chegou aqui com o momento P. E esse momento P maiúsculo do neutrinos, após haver a colisão, virou o momento do próton, o momento do muon e o momento do pion.
Somando esses 3 vetores, que é a situação depois, você tem que reconstruir um vetor momento que vai igual ao da situação antes. Só que no depois, nós temos 3 partículas, cada uma com uma massa e uma velocidade. Antes eu tenho só uma partícula com massa bem pequenininha, não nula, mas bem pequenininha, e uma velocidade enorme. Então, a conservação do momento me liga o antes com o depois, sem precisar calcular a aceleração de ninguém. Tá bom? Um outro exemplo, esse com certeza mais mundano, né, do que partículas elementares. Imagina uma situação onde você tem um casal de patinadores aqui, um homem de 80 kg, uma mulher de 60, e eles estão patinando e tem uma corda. Tá? A distância inicial que separa o centro de massa dos dois patinadores é 12 metros. E suponha que o seu sistema de coordenadas começa onde está o centro de massa do patinador, mais pesado. Tá? E aí, eles resolvem, ao mesmo tempo, puxar a corda. Então, a patinadora puxa de tal forma que ela vai acelerar aqui no sentido de x negativo, x está crescendo para a direita, então ela acelera na esquerda, e o patinador puxa porque que ele quer acelerar e ir para a direita, eles querem se encontrar. Aí, a pergunta é, em que ponto eles se encontram? E a segunda pergunta é se o resultado, ou seja, o ponto, a posição de encontro depende da força que eles fazem. Suponha que aqui façam uma força um pouco maior que aqui, ou sei lá, ao contrário. Será que isso afeta a resposta? Bom, a observação a ser feita é que o patinador puxa a patinadora com uma força F1 e a patinadora puxa o patinador com a F menos F1, a força. Né? Então, nesse caso, como todas as forças aqui são internas, elas vão se cancelar. E se as forças internas se cancelam, não há variação na velocidade do centro de massa. O centro de massa, a velocidade do centro de massa permanece constante. Lembra? A aceleração igual a zero. Somatório em I de Fi externo, segundo a lei de Newton, né? Igual a massa total vezes a aceleração do centro de massa. Se as forças são internas, ou seja, ali não tinha nenhuma externa, né? Então isso é zero. Só tinha força interna, elas todas se cancelam, eu tenho que a aceleração é zero. Mas isso é a derivada temporal da velocidade do centro de massa. Significa dizer que a velocidade do centro de massa, nesse caso aqui, só tem força interna, é uma constante. Significa dizer o quê? Que a velocidade final é igual à velocidade inicial para o centro de massa. No caso da ausência de forças externas. Tá? Então, a velocidade manteve a mesma. Obrigatoriamente, a velocidade vai manter a mesma. Agora vem a segunda parte do raciocínio. Nós já concordamos que a velocidade aqui, do centro de massa tem que ser a mesma. Para descobrir onde é que ele vai estar, eu preciso saber onde ele estava no começo. Só que aí, note, a velocidade é a mesma e eles estão parados no início da brincadeira. Então, se eles estão parados, a velocidade do centro de massa é zero. E vai permanecer constante. Então, o centro de massa vai ficar parado ali onde ele estava o tempo todo. Então, eles vão se encontrar no centro de massa. Aonde vai estar o centro de massa? Aonde eles estavam, o centro de massa está no início da conversa, porque só tem força interna. Então, basta calcular qual é a posição do centro de massa. Só há forças internas, o centro de massa mantém velocidade constante, então a posição inicial é igual à final, que é 5,1 metros. Olha, é óbvio que não deu 6, né? Esse patinador é mais pesado do que a patinadora. Então, os patinadores vão se encontrar a 5,1 metros da posição do patinador esquerdo, ou seja, aqui, 5,1 metros da posição desse patinador. E as forças internas não importam. Tá? Agora vamos olhar o momento de um sistema de partículas no referencial do centro de massa. Então, se a velocidade do centro de massa é constante, um referencial que acompanhe o centro de massa
isso aqui, você pode ter várias partículas girando, girando, girando e andando para frente e para trás. Pode fazer a trajetória mais absurda que você imaginar. Tá bom? Tá todo mundo girando aqui, cada um com a sua velocidade. Não importa. Se você pensar que a massa total se encontra na posição x, centro de massa, e se desloca com velocidade v, centro de massa, tá? Então, qualquer ande junto com a velocidade do centro de massa é um referencial inercial. Por quê? Porque ele não está acelerado, a velocidade é constante. Né? Então, se V se uma constante, temos que o referencial S de x, y é um conforme nós já discutimos, vale a lei de inércia, vale a segunda lei de Newton, né? Somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Tá bom? Então, o sistema de coordenadas tá amarrado ao centro de massa. Se a velocidade dele for constante do centro de massa, esse sistema de coordenadas é dito referencial inercial. Tá? Agora, dado um sistema de partículas que se encontram na posição RCM, tá? Desculpa, dado um sistema de partículas, cada uma delas tem uma posição e o centro de massa se encontra na posição raio do centro de massa. Aqui eu chamei de XCM. A notação ficar correta, eu vou chamar de RCM. Aí fica igualzinho a aula com slide. Então, eu vou definir outro sistema de coordenadas fixo no chão. E esse eu vou chamar de sistema lab. Coordenada x, coordenada y. Então, eu tenho S lab de x, y. E eu tenho S centro de massa de x' e y'. Tá? E esse cara está se movendo com relação a esse com essa velocidade v. V pode ser zero, mas não precisa ser zero desde que seja uma constante. Então, não importa, imagina que essa aqui é o sistema equivalente das várias partículas todas girando, né? Essa com velocidade para cá, essa para cá, essa para cá, essa para cima, essa para baixo, essa para frente, de tal forma que a descrição do sistema de coordenadas pode ser do sistema de partículas pode ser bem complicada, porque várias partículas, cada uma com uma trajetória diferente. Porém, encontrar a posição do centro de massa é fácil e independe da escolha que eu fizer para esse referencial aqui, o referencial do laboratório. Tá? A posição do centro de massa ela é dada por somatório em I de MIXI sobre o somatório de MI, né, IRI. Esse é o raio do centro de massa. E ele é unicamente definido, ou seja, todo mundo vai concordar que esse é o raio do centro de massa, não importa onde que você coloque a origem aqui. Tá? O raio do centro de massa é isso. Tá bom? Se eu jogar a origem do sistema aqui para cá, vai dar igual. A posição do centro de massa é aquela. Tá? Então, ele está univocamente definido. É óbvio, se eu mudar, acho que estritamente falando, o que eu falei não está certo. Né? Se eu mudar esse sistema, deslocar para cá, o tamanho desse vetor vai ser menor. Mas aonde está o centro de massa não depende da escolha do sistema de coordenada, no sentido que se todas as partículas estão girando aqui, o centro de massa está bem no meio. É isso que eu estou falando, tá bom?
Aonde a distância desse centro para cá, obviamente, depende onde eu coloco a origem do sistema, qual a velocidade relativa, o valor disso aqui. Mas aonde é o centro de massa, ou seja, bem no meio da rotação de todas, não depende da escolha. Tá? Então, como o raio do centro de massa, a posição não depende da escolha de referencial, olha que interessante. A velocidade do centro de massa pode ser escrita dessa forma: 1 sobre m vezes o somatório de mi e vi. Se eu passar esse cara para o lado, eu tenho, como a gente já viu, que o somatório de mi e vi é o momento total do centro de massa, que é P, que é emissão, massa total V do centro de massa. Agora, se a velocidade do centro de massa for zero, né, o que acontece? O momento total é zero, e aí quando que a velocidade do centro de massa é zero? Ou quando o sistema está parado pro ponto, e aí está todo mundo paradinho aqui, ou tá com relação ao laboratório, uma partícula indo para frente, a outra está indo para trás, de tal forma que os deslocamentos se compensam, ok? Ou então, tem um outro caso, que é muito mais interessante, que é o caso seguinte. Imagina que você está se deslocando com a mesma velocidade. Vx' aqui, igual a VCM. Você está se deslocando, Vx, na verdade, é sua velocidade com relação ao laboratório. Você está se deslocando com velocidade igual à do centro de massa. Tá? Se você está acompanhando o centro de massa, a velocidade, ou seja, no referencial do centro de massa, a velocidade do centro de massa é zero. Isso é igual a dizer que a sua velocidade com relação a você mesmo é zero. Tá? Então, se você estiver acompanhando esse referencial do centro de massa, o momento total do sistema de partículas é nulo. Se eu somar M1 V1, M2 V2, M3 V3 para todo mundo, e eu estiver no referencial que acompanha o centro de massa, isso tem que dar zero. Tá? Ou seja, quando você acompanha o centro de massa, a velocidade do centro de massa nesse referencial é nula, o momento total no centro de massa também é zero. Tá bom? Então, no referencial do seu sistema, centro de massa, a velocidade do centro de massa, obviamente, é zero, porque ele está andando junto com o referencial. Isso significa que o momento total nesse sistema é zero. Tá? Isso dá uma vantagem, né? Porque esse referencial é o referencial de menor energia cinética do sistema. Tá? Como assim, referencial de menor energia cinética? Bom, olha só o que vai acontecer. Eu vou definir, deixa eu fazer uma nova figura. Coordenada x, coordenada y, e agora eu vou fazer um outro sistema de coordenadas. Coordenada x', y', e elas estão ligadas por um vetor r. Então, aqui está o centro de massa. Tá? E aí as partículas todas têm velocidades. Tá bom? Nós já vimos esse gráfico, vocês já devem estar lembrados do que se trata lá quando a gente for estudar movimento relativo. Tá? Então, a partícula 1 está aqui e ela tem uma coordenada R1', com relação ao sistema de coordenadas que se move. E ela tem uma coordenada R1 com relação ao sistema de coordenadas que não se move. Eu fui meio infeliz aqui na escolha. Posso fazer melhor, peraí.
Todo mundo muito parecido, né? Então vamos fazer isso melhor. Por aqui. Aí vai dar para ver do que eu estou falando. A posição do centro de massa. Agora vai dar para ver. Vocês já vão entender o que está acontecendo. Então, esse é o raio da partícula 1 no sistema sem linha. Então, obviamente, né, eu tenho que o vetor laranja é igual ao vetor verde mais o vetor preto. Como assim? Eu fiz minúsculo, né? R1 é igual ao quê? Ao vetor que tem origem na origem do primeiro, mais e extremidade na extremidade do segundo, a soma de dois vetores. R centro de massa mais R1 linha. Então, a posição da partícula no laboratório, lembrando que o centro de massa se desloca com a velocidade v centro de massa. Então, a posição da partícula no laboratório vai ser a posição da partícula no referencial do centro de massa mais a posição do centro de massa com relação ao laboratório. Vetores se somam, é só isso que eu estou fazendo. E eu posso ir derivando essa coisa. Né? Eu posso encontrar, por exemplo, se eu derivar isso no tempo, a velocidade da partícula 1 no laboratório é igual à derivada disso aqui. A velocidade do centro de massa mais a velocidade, e aí o slide está chamando de V maiúsculo, da partícula no centro de massa, ou seja, a velocidade no laboratório é a velocidade do centro de massa mais a velocidade da partícula com relação ao centro de massa. Tá bom? É o que está escrito aqui. E eu ainda, como é um sistema de partículas, eu tenho mais do que uma, né? Eu posso ter a partícula 2 aqui, indo para cá com velocidade V2', a partícula 1 está indo para cá com velocidade V1', a posição é essa, a velocidade é essa. Uma partícula 3 aqui com velocidade V3'. E aí, bom, quanto mais partículas tiverem, mais complicado é, mas a relação é sempre a mesma. Então, agora eu posso ver o seguinte: estando no centro de massa e sendo um sistema com duas partículas, tá? Então, imagina que tenho duas partículas, elas estão se mexendo. Se eu estiver no centro de massa, essa está indo para trás, para frente, essa está indo para trás, ou essa está indo para cima e para frente, essa está indo para baixo e para trás. O movimento se cancela de tal forma que M1 V1' mais M2 V2' é igual a quem? Momento total do centro de massa, e no centro de massa isso é igual a zero. Óbvio, né? O momento total que você tem com relação a você mesmo é zero. Tá? Só que se eu fizer a consideração sobre a energia cinética, olha o que acontece. Agora não o momento, a energia. A energia cinética é 1/2 de mv quadrado. Então, essa é a energia cinética da partícula 1. Mas eu também tenho a energia cinética da partícula 2, da 3, e assim por diante. Então, a energia cinética total vai ser o somatório de igual a 1 até n da energia cinética de cada uma das partículas. Ok? Então, para o caso de duas, se n é igual a 2, isso vai ser 1/2 de m1 v1 quadrado mais 1/2 de m2 v2 quadrado. Tá? Esse 2 é quadrado, tá? Não está aqui embaixo, está lá em cima. Tá bom? Só que agora eu vou escrever V1 como sendo velocidade do centro de massa mais a velocidade da partícula no centro de massa. É a mesma coisa para 2. Então, a energia cinética total ela vai ser 1/2 de m1
V1 linha mais VCM mais 1 meio de V2, M2, V2 linha mais VCM. Tá? E aí eu vou colocar ao quadrado, né? E aí eu vou elevar isso ao quadrado e colocar todo mundo que tem massa 1 para um lado, todo mundo que tem massa 2 para o outro. Dá essa linha aqui, ó. Tá, já estou mostrando a conta pronta, você é só elevar ao quadrado e agrupar em termos semelhantes. Espero que você saiba fazer isso. Se não conseguir, me avisa. Então, o primeiro termo ao quadrado aqui vai ser V1 quadrado mais VCM ao quadrado mais 2 V1 VCM. Então, o termo V1 quadrado está aqui. 1 meio de M1 V1 quadrado. C2 está errado, C2 vai lá em cima. E para partícula 2 vai ser o mesmo termo. 1 meio de M2 V2 quadrado. Mais 1 meio de M1 VCM quadrado. Mais 1 meio de M2 VCM quadrado. Então, vai dar, somando os dois, 1 meio de M1 mais M2 VCM quadrado. C2 está lá. E aí, o termo cruzado. 1 meio que multiplica 2, M1, V1, VCM. Então, 1 meio corta com o 2, vai ficar M1, V1. Desculpa. Isso. E o segundo termo aqui também, o termo cruzado aqui também. 1 meio que multiplica 2, V2, M2, VCM. Então, eu coloco em evidência, vai ficar, corta os dois, vai ficar M1, V1 mais M2, V2, que multiplica o VCM. Tudo bem? Quem apareceu aqui? 1 meio de M1 V1 quadrado mais M2 V2 quadrado. Tudo escrito no centro de massa. Bom, óbvio, essa é a energia total das partículas quando eu olho a situação no referencial do centro de massa. Então, essa é a K, energia cinética, no referencial do centro de massa. M1 V1 quadrado, M2 V2 quadrado. Mais a energia cinética do referencial do centro de massa, ou seja, a massa total, M1 mais M2, velocidade do centro de massa ao quadrado. E o terceiro termo é identicamente nulo, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho que, para o sistema do laboratório, a energia cinética que eu vejo dessas partículas que têm velocidade V1 minúsculo e V2 minúsculo, é igual à energia cinética que essas partículas têm no laboratório, mais a energia cinética do centro de massa. E isso vale para qualquer que seja o referencial do laboratório, desde que ele seja inercial. Se por acaso essa sutileza eu estiver me deslocando em um outro referencial que acompanha também o centro de massa, então a velocidade do centro de massa com relação a ele mesmo é zero, e significa dizer o seguinte: no referencial do centro de massa, a energia cinética é a menor possível. Em todos os outros sistemas de referência que não do centro de massa, a energia cinética vai ser esse primeiro termo mais penduricalhos. Ok? Isso é o que está escrito aqui. Tá bom? No referencial do centro de massa é simplesmente isso. O meio de M1, velocidade da partícula 1 nesse referencial ao quadrado, mais o meio de M2, velocidade da partícula ao quadrado nesse referencial. Peço desculpas pelos erros de escrita aqui, é simplesmente esses dois são lá em cima e aqui M2. Tá bom? Exemplo disso tudo. Então, suponha um canhão de 100 kg dispara uma bala de massa 1 grama. E essa bala sai com 300 metros por segundo em relação ao canhão. Aí a pergunta é, imediatamente após o disparo da bala, qual é a velocidade da bala e do canhão com relação ao chão? Tá? Então o truque é entender que esses 300 metros por segundo, que é a velocidade que a bala sai, são em relação ao canhão. Em relação ao canhão significa o quê? No caso, é a velocidade relativa entre a bala e o canhão. Então, suponha que houve explosão, a bala foi projetada para frente com velocidade positiva, enquanto o canhão foi empurrado para trás com velocidade negativa. A soma desses dois em módulo, né, olha que tem o mesmo comprimento, tem que ser o módulo da velocidade relativa. Tá? Então,
O segundo passo a entender é que só existem forças internas. Se só existem forças internas, olha só, tanto inicialmente como imediatamente após a colisão, o momento total do sistema é nulo, tá? Estava parado, parado vai ficar. A variação do momento é zero. Mas quem é esse momento? Bom, o momento total vai ser a velocidade total, né? Vezes a massa. Como eu calculo isso? Bom, nós já vimos que a velocidade relativa vai ser em módulo a velocidade da bala mais a velocidade do canhão. Em módulo, essas duas coisas se somam em módulo, eu tiro o positivo disso, então o tamanho desse vetor aqui, o comprimento dele é o comprimento deste mais este, é o que está escrito aqui, tá? E, olhando para os dados do problema, a massa do canhão em módulo vezes a velocidade do canhão tem que ser igual à massa da bala vezes a velocidade da bala. Por quê? Conservação do momento, né? Antes o momento era zero, depois de explodir tem que ser zero também. Então, se alguém sair para cá com o momento P1, alguém tem que sair para trás com o momento P2 igual a menos P1. Por isso que mv0, que é o momento do canhão, tem que ser igual a mzinho vzinho, que é o momento da bala, tá? Se eu igualar aqui e isolar a velocidade relativa aqui dentro. Então, V0 vai ser velocidade relativa menos o Vzão. Jogando aqui dentro, eu vou ter uma equação para uma incógnita, certo? Então, eu consigo determinar o V0 como sendo massa da bala sobre massa da bala mais a massa do canhão. E isso dá aproximadamente 2,97 metros por segundo, se a velocidade relativa, que é maior, é da ordem de 300. A velocidade da bala, ela vai ser a velocidade relativa menos o Vzão. Só isolei aqui, né? Passei para cá. Isso significa que a velocidade relativa é da ordem de 297 metros por segundo. Tá? Essa aqui é a manifestação mais explícita que eu posso imaginar nesse momento a respeito do que acontece quando você tem a ação de um par de ação e reação. Tá? Então, a explosão ali, a queima super rápida, a explosão do, do combustível da bala, lá do canhão, vai fazer com que a bala seja empurrada para frente. Mas aí você está empurrando o ar para trás, e o ar vai empurrar o canhão. E como isso tudo está pressurizado, você pode dizer que a força que empurra a bala para frente é o negativo da força que empurra o canhão para trás. Então você tem mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários e atuando em corpos diferentes. É uma variação e reação. Bom? Então, dessa forma, atirando a bala para trás, para frente, desculpa, o canhão acaba indo para trás. Obviamente, como a velocidade da bala é 100 vezes menor do que a velocidade do canhão, a velocidade da bala tem que ser 100 vezes maior para compensar, né? De tal forma que o momento para frente tem que ser igual ao momento para trás, somando tudo dá zero. E isso, olha essa caixinha aqui que bonita, sugere um movimento de recuo para canhão. Esse é o motor a jato. Você joga combustível para fora da turbina e isso empurra você para frente. Tá bom? Nós vamos voltar a esse ponto em um momento futuro, tá? Próxima questão a gente abordar é como que fica o trabalho das forças internas. Tá? Então, nós vimos que as forças internas não contribuem para a variação do momento total do sistema de partículas. Nós já vimos isso. Mas será que contribuem para a variação da energia? Lembrando que para uma partícula qualquer eu posso definir a variação da energia como o trabalho realizado. Então, vamos deixar isso bem claro. Do teorema trabalho energia, o que eu tenho? Que a energia cinética é igual ao trabalho da força externa
de A até B, que é igual à integral F escalar ds. Ok? E aí, quem era ds mesmo? ds é o elementinho do deslocamento. E F é a força externa, óbvio. Né? Imagina que aqui seja o peso. Eu tenho que calcular esse produto escalar o tempo todo. Nós já vimos isso. Só que agora a gente já viu que existem forças e forças. Eu vou simplesmente dizer que a força externa, desculpa, que a força é a resultante das forças externas mais a resultante das forças internas. Ok? E aí eu colocando isso aqui dentro, esse F externo é isso, na verdade a energia cinética, desculpa, aqui não tem externo, né? Força, né? Então, a energia cinética vai ser a integral de A até B de F escalar ds, que é igual à integral de A até B de força externa escalar ds mais integral de A até B de força interna escalar ds. Tá? Só abrir que a integral da soma é a soma das integrais. Ou seja, a variação da energia cinética ainda é o trabalho da força, só que eu estou dizendo que tem força interna e força externa. E agora, olha só. Para o sistema todo, a variação da energia cinética é a soma do trabalho das forças internas e externas. Tá? Só que o trabalho total das forças internas pode ser não nulo. Eu consigo imaginar situações onde isso ocorra, então eu tenho que levar isso em conta. Tá? Por exemplo, uma patinadora, ela está com os patins, está numa pista lá de gelo, e ela vai vir aqui e empurrar o corrimão. Essa seria a situação inicial, ela começa a empurrar. Na sua situação final, ela já adquiriu uma velocidade v e já andou uma distância x de tal forma que ela perdeu o contato com a barra, ok? Então, olha só, a patinadora empurra o corrimão com uma força F. A força que a patinadora faz está para cá, seguindo a linha de ação do braço. O corrimão empurra a patinadora de volta com uma força menos F, que é o que está colocado aqui. Fzinho aqui. Tá? Essa força vai acelerar o centro de massa da patinadora, porque é externa ao sistema físico patinadora. Tá? Só que essa força não realiza trabalho. Por quê? Enquanto está em contato, o deslocamento da patinadora é zero. Né? Lembra que trabalho, a integral da força vezes deslocamento. Ah, mas a patinadora deslocou bastante. Sim, pois é, mas aí quando ela começou a deslocar, perdeu o contato, então não tem mais força. Tá? Então isso garantiu que, tendo deslocamento, não tem força, então não tem trabalho, ou tendo força, não tem deslocamento, então não tem trabalho. Ou seja, o trabalho da força é zero. Tá? Então, a força acelera, mas não trabalha. Quem, então, é responsável pelo aumento da energia cinética? Tá? Então, inicialmente, a patinadora tinha força armazenada nos músculos. Então, transformou a energia muscular em energia cinética. Então, ambas as quantidades são internas ao sistema. Então, o sistema físico patinadora tem energia interna, tá? E esse aumento da energia interna veio do fato que a patinadora gastou energia muscular, ou seja, ela gastou, sei lá, o feijão com arroz que ela comeu no almoço. Tá bom? A energia bioquímica virou velocidade da patinadora. Tudo interno ao sistema. Outro exemplo, o trabalho das forças externas e internas, quando
aplicado ao carro. Por acaso, do jeito que está o exemplo no livro, esse carro tem tração nas 4 rodas. Mas como que isso acontece? Né? A força F que acelera o carro é a soma das 4, então tração nas 4, forças de atrito estático que atuam sobre o carro. Como assim é o atrito que acelera? O atrito não era na direção oposta à intenção de movimento? Vou desenhar só uma roda, tá? Se eu conseguir. Vai. Ok. Então, olha o que acontece. Essa é a roda. Ela está girando. E esse é o chão. Quando a roda está encostada no chão e tenta girar para frente, na verdade, aqui ela está empurrando com uma força F o chão para trás. O chão vai reagir, se não há deslizamento, e empurrar a roda para frente com uma força F'. Tá? Então, essa força aqui que não deixa a roda girar é a força de atrito. Estático. Tá? Então, a roda empurra a terra para trás e a terra empurra a roda para frente. Essa força aqui é a que está mostrada aqui, tanto para a roda traseira quanto para a roda dianteira. Então, como eu disse, é um carro tração nas 4. Tá? Só que isso se dá sempre com o sistema parado, o ponto de contato, e o sistema girando com relação a esse ponto de contato. Tá bom? Então, essa força de atrito vai realizar trabalho, mas não vai transferir energia, tá? Não, desculpa. Essa força de atrito, ela não realiza trabalho, então ela não consegue transferir energia. Trabalho é igual a energia, né? Por que ela não realiza trabalho? Porque aqui é estático. Não há deslocamento entre o pneu e o chão. Nesse instante que ele está aqui, ele está paradinho aqui e o sistema todo girando em torno desse ponto. Aí depois ele vai estar paradinho em cima de outro ponto, o sistema todo girando. Paradinho em cima de outro ponto, o sistema todo girando. Então, se ela está parada, o deslocamento é zero, né? Trabalho é força vezes deslocamento, escalar, né? Esqueci do vetor aqui. Se o deslocamento é zero, o trabalho é zero. Apesar de ser essa força que acelera o centro de massa do carro. Ah, mas então quem deu energia cinética para o carro? Olha, o que houve foi conversão da energia cinética, da energia química do combustível em energia cinética. Ok? Da mesma forma, suponha que você tem um carro com freio ABS. O que o freio ABS faz? Ele garante que não vai travar a roda. Ele garante que o deslocamento vai ser sempre esse. Um ponto vai estar em equilíbrio, repouso, ponto de contato com relação ao solo, e o sistema inteiro vai girar em torno desse ponto. Aí esse outro ponto vai tocar o chão, aí o sistema inteiro vai girar em torno desse ponto. Tá? Então, se a roda do carro não trava, não freia, tá? Essa força de frenagem também não realiza trabalho, né? Porque o atrito é estático. Se o atrito é estático, o deslocamento é zero. Trabalha a força escalar de deslocamento. Então, durante a freada, sem derrapar, ou seja, o carro com ABS, o atrito com o solo também é estático e, portanto, ele não vai realizar trabalho. O trabalho do atrito interno, então a roda, o sistema de freio raspando lá as pastilhas no disco, é que dissipam a energia cinética do veículo. Tá? Ainda assim, força é igual a massa do centro de massa vezes a aceleração. Bom? E aí, para fechar essa aulinha, eu vou deixar essa pergunta. Qual é a alternativa verdadeira na ausência de forças externas? As forças internas podem mudar a energia cinética do sistema, mesmo sem realizar trabalho,
e o momento linear é sempre conservado. Ou as forças internas podem mudar a energia cinética do sistema, mas nesse caso o momento linear não se conserva, pois o trabalho foi realizado. Ou as forças internas nunca mudam a energia cinética do sistema, o momento linear é sempre conservado. Então, vamos olhar isso com calma. As forças internas nunca mudam a energia cinética do sistema. Bom, nós vimos um exemplo que mudou, né? Então não pode ser assim. As forças internas podem mudar a energia cinética do sistema, mas neste caso o momento linear não se conserva, pois o trabalho foi realizado. Sim, mas nós vimos que o momento do sistema só é variado pela atuação de forças externas. Tá? Então a B também está errada, porque força interna não mexe no momento. Olha A. Forças internas podem mudar a energia cinética do sistema, mesmo sem realizar trabalho. Sim, nós acabamos de ver esse exemplo. E o momento linear é sempre conservado. Então é o item A. Muito bem, pessoal, eu vou parar. Eu acho que chegamos ao final dessa parte. Eu vou parar a aula por aqui e na próxima aula a gente vai estudar colisões, tá bom? Aí a gente vai estudar em detalhes colisões em uma e duas dimensões. Vamos todo mundo jogar sinuca, tá? Para não ficar um arquivo tão grande, eu vou parar a aula por aqui e nós continuamos na sequência. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.